Coloca assim as duas mãos na altura do teu coração, feche os teus olhos. Pai querido, antes da gente se assentar à mesa do Senhor, a mesa do amor, a mesa da comunhão, nós vamos receber da tua parte uma palavra para o nosso coração. Prepara, meu Deus, a nossa mente, prepara o nosso coração para tudo isso que vem dos céus para as nossas vidas. Ministra de forma especial uma palavra libertadora e que esse dia fique marcado nas nossas vidas como uma palavra libertadora dos céus sobre as nossas vidas, sobre a nossa história, sobre a nossa família. No nome de Jesus, que nada nos atrapalhe, que nada tire a nossa atenção, que nada nos distraia, meu Deus, porque nós estamos com o coração totalmente voltado para receber do Espírito Santo uma palavra que nos edificará. Eu creio assim e declaro isso no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nós estamos, irmãos, na série, hoje é a nossa segunda mensagem, falando sobre os favorecidos. E se eu pudesse resumir aquilo que eu comecei a ministrar domingo passado, quem são os favorecidos? Hebreus capítulo 11, favorecidos são aqueles que da fraqueza tiraram força. Esses são os favorecidos. Favorecido não é quem tem sorte, favorecido não é quem nasceu numa família expoente, não, favorecido, pelo menos na lógica de Deus, tá? São aqueles que da fraqueza tiraram força. É só a gente olhar a galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11 narra lá os heróis da fé. E lá no finalzinho, quem escreveu a carta aos Hebreus, que não sabemos quem foi, diz que eles da fraqueza tiraram força. Esses são os favorecidos. Domingo passado eu ministrei sobre Davi, né? É muito interessante a gente ver que aquele gigante Golias, né, que estava ali vociferando, dizendo que entregaria a carne do menino Davi às feras do campo, e amaldiçoou Davi. A palavra diz isso. A palavra diz que quando Davi o vê, né, de rosto no chão, ele pega a própria espada do gigante. Olha que coisa, né? Como é que os céus nos favorecem, né? A palavra diz que ele pega a própria espada de Golias e então termina o que Deus começou. Mas a história não termina aí não, tá? Se isso já é maravilhoso, né? Aquela arma forjada contra Davi, agora ele faz uso daquela arma para terminar o que Deus começou. E vence de fato Golias. Aí o que é que acontece? O tempo passa. Davi agora precisa fugir do seu próprio líder por ciúmes. E a palavra diz que um dia, fugitivo, faminto, encontra um sacerdote no santuário do Senhor. E a palavra diz que ele pede então comida àquele sacerdote. O sacerdote diz para ele: você não sabe que se Saul souber que eu lhe ajudei, ele vai nos matar? Mas a gente vai te ajudar, eu não tenho comida. A única coisa que eu tenho aqui são os pães da propiciação. O que são os pães da propiciação, gente? Naquela época existia uma mesa que, sobre essa mesa, eram colocados todos os dias 12 pães, chamados de pães da propiciação. Eles precisavam ser trocados todos os dias, eram pães consagrados. Esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. E a palavra diz que representavam a provisão de Deus sobre toda a nação, por isso 12 pães. Só que quando esses pães eram substituídos, só quem podia comê-los eram os sacerdotes consagrados. Só que a palavra diz que naquele dia, para servir aquele favorecido chamado Davi, o sacerdote disse para ele: olha, você sabe que quem só pode comer esse pão aqui são os levitas, são os sacerdotes. Mas a gente vai te dar esse pão. Faz ali um momento cerimonial, faz algumas perguntas a Davi. E olha que coisa, né? Como o nosso Deus, gente, é maravilhoso. Nós não servimos a um Deus inflexível. É o Deus que sim estabelece a regra, mas quando é necessário favorecer a vida, o Senhor,
Ele sim vai trazer sobre nós o quê? O favor dele. E a palavra diz que aqueles pães que eram apenas para os sacerdotes foram entregados a Davi e aos seus homens, e eles se alimentaram. Quando Davi está saindo, ele pergunta: e o senhor não tem aí alguma arma não? Porque eu estou fugindo, nem espada eu tenho. O que é que o sacerdote diz? Tem sim, tem uma espada aqui. Lembra da espada de Golias? Ela ficou aqui como memorial. E a palavra diz que o sacerdote vai lá dentro, pega a espada, e a partir daquele momento, olhe bem para mim, a partir daquele momento, a espada que tinha sido preparada para destruir a vida de Davi, a Bíblia não diz quanto tempo ele usou, tá gente? A palavra não diz se Davi usou aquela espada para o resto da sua vida, mas a Bíblia diz que durante muito tempo, foi aquela espada que Davi guerreou com os seus soldados. A espada de quem? Daquele que achava que iria matá-lo com aquela arma forjada. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim: nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Esses são os favorecidos. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Nenhuma arma forjada contra a tua vida vai prosperar. Favorecido é isso, né? É agora Davi usar a própria arma de Golias para lutar e vencer as suas batalhas. E hoje, rapidamente, eu quero falar com os irmãos sobre covas. É sobre isso que eu quero falar. Covas que pessoas abrem para nós. Você sabia disso, né? Provérbios capítulo 26 diz que quem cava a cova, quem abre a cova é quem vai cair nela. E nós vamos falar nessa manhã, bem rapidamente para a gente cear depois, sobre um homem que prepararam para ele uma cova. E não era uma cova comum, né? Era uma cova repleta de leões. Estavam certos, queriam destruir o plano e o projeto de Deus para a sua vida, jogando-o naquela cova. E eu tenho certeza, irmãos, que eu e você, em alguma fase da nossa história, a gente pode ter vivenciado algo assim. E alguém que achou que estava bolando, né? Montando um plano para nos deixar ali contidos num lugar, numa cova, achando ali vai ser o fim. Eu quero convidar você para a gente ler essa história rapidamente. Abra sua Bíblia, por favor. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 1. Uma história muito conhecida, né? Mas que vai nos mostrar nessa manhã outro favorecido. Foi essa série que o Espírito Santo nos inspirou para ministrarmos no mês de aniversário, né? Nós somos favorecidos, favorecidos por Deus. Temos o favor de Deus sobre a nossa vida. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. Quem era Dario, gente? O imperador do Império Medo-Persa. Entenda que dois impérios, dois reinos precisaram se fundir para conseguirem destronar Nabucodonosor. Agora já não era mais ele, né? Era o seu filho, Beltesazar. Para conseguirem vencer o Império Babilônico. O Império Babilônico dominava boa parte do mundo naquela época. E foi necessário dois reinos se fundirem, os Medos, liderado por Dario, e os persas, liderados por um general que tinha se tornado também imperador, né? O Ciro. Eles se unem e vão em batalha contra o Nabucodonosor. Perdão, não era mais Nabucodonosor, era o seu filho Beltesazar. Mas uma coisa curiosa, né? A história mostra que o Império Medo-Persa dominou o Império Babilônico e não houve uma batalha, né? Houve uma implosão do império, mais ou menos uma implosão. O império se entregou para o Império Medo-Persa e não houve batalha. A palavra diz que Daniel prosperou sob o governo de todos eles. Isso é maravilhoso, né, gente? A palavra diz que Daniel prosperou no governo de Nabucodonosor. A palavra diz que Deus prosperou no governo do filho de Nabucodonosor, Beltesazar.
Quando o Império Medo-Persa domina Babilônia, a palavra diz que Daniel prosperou no governo de Dario. A palavra diz que Daniel prosperou no governo de Ciro. Como é bom ser favorecido, né, gente? Não importa onde a gente estiver, Deus vai nos prosperar. Porque a mão de Deus sobre a vida de quem é favorecido, meu irmão, não importa quem é que está governando, a mão de Deus vai nos favorecer. Nós não dependemos de homens, nós não dependemos de governo, nós não dependemos de quem está no poder. A mão do Senhor vai nos favorecer. Se a gente tivesse tempo para mostrar o quanto Deus conduziu Daniel assim, ó, dentro desses governos, meu Deus, é maravilhoso. E a outra lição aí, né? A gente vive um tempo onde as pessoas dizem que nós cristãos não precisamos nos preocupar com a questão governamental e política. Olha aqui, gente, o Senhor conduzindo um homem de Deus dentro do governo, da política. Aliás, durante muito tempo, né, por mais de 30 anos, disseram para as igrejas: vocês não devem se meter com política. Por isso que está do jeito que está aí. A palavra de Deus mostra que Deus usou homens sérios para que estivessem dentro de governo, sendo conduzidos por Deus. Foi o que aconteceu com Daniel. Olha o que diz a palavra. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. Colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Ou seja, quando o rei viu a postura de Daniel, o jeito dele administrar, o rei estava pensando em alçá-lo, né, a uma figura tipo de primeiro-ministro. E ficaram sabendo disso. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Nada mudou, né, gente? Só muda o tempo, é a mesma tática, né? É a mesma tática, só a gente olhar os movimentos, não só no Brasil, no mundo também. Como a lei é manipulada, né? Então, vamos lá, a gente quer pegar Daniel. Olha a administração dele, irretocável. Olha a honestidade dele, irretocável. Olha o que ele faz, irretocável. Não tem jeito. Então vamos manipular uma lei. Aqui no Brasil tem acontecido muito isso, né? Vamos fazer uma lei contra fake news. Pastor, você é a favor de fake news? Não. Mas o problema é que eles não querem combater a fake news. Eles querem combater a verdade. Sempre a lei é manipulada. Sempre. Porque, meu irmão, se a gente for falar, eu tenho 45 anos, se a gente for falar sobre o quanto na política a mentira é instrumento, o problema não é a mentira, porque a mentira ela é instrumentalizada. Então quando você enxergar, olhe bem, quando você enxergar alguém indo para ver uma lei, olha, é contra a fake news, eles não estão preocupados com fake news, eles estão preocupados com a verdade. E há um marco nisso, né? A imprensa ela perdeu esse poder. Hoje qualquer cidadão tem acesso a isso aqui, ó, informação direta. E os grandes meios de comunicação não gostam disso, né? Eles não gostam disso. A história, séculos se passaram, a manipulação da lei é a mesma. Então vamos lá, a gente quer pegar Daniel, não consegue. O cara é irretocável, ele é bom administrador, ele é ótimo na sua governança, ele é fiel, não tem jeito, ele é honesto, a gente procurou de tudo. Então vamos manipular uma lei. E eles fizeram isso. E como eles fizeram isso? Olhe bem para mim. Inflando o ego do imperador. Inflando o ego do imperador. Olha o que a palavra diz. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja relacionado com a lei do Deus dele.
Assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto, assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, e não pode ser revogada. O que aconteceu com o ego do imperador? O quê? Durante um mês, 30 dias, ninguém vai pedir nada a nenhuma divindade, só a mim. Imagina o ego desse homem. Agora eu sou uma espécie de Deus. Aliás, ele se achava uma espécie de Deus. O anterior a ele, o Nabucodonosor, né? O nome Nabo era o nome de um dos principais deuses da Babilônia. Imagina, o cara tinha o nome de uma divindade, adaptou o nome de uma divindade no seu nome pessoal. Será que se achavam deuses? Esses eram os homens daquela época, né? Versículo 9, e o rei Dario assinou o decreto, né? Com o coração cheio de ego. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel, orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei, acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias, todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. Por quê? Porque percebeu que foi usado, né? Me manipularam, me usaram. E como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto, o edito do rei, pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com seu próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Vou ler de novo. Para que a situação de Daniel não se modificasse. Depois a gente volta aí para essa leitura. Guarde isso no seu coração. Foi feito algo para que a situação de Daniel não se modificasse. Lembra o que eu falei? Favorecido é quem da fraqueza tira força. Quantas pessoas, irmãos, que a tua vida, a história da tua família conspirou para te jogar em um lugar que a gente pode chamar de cova, tá? E é como se o mal tivesse selado esse lugar para que essa situação nunca mudasse. Algumas pessoas falam para mim e chamam isso de maldição. Pastor, acho que tem uma maldição na minha família. Acho que tem alguma coisa errada na minha história. Só pode. Se assemelha, né, com esse momento da vida de Daniel, né? Onde a palavra diz que jogam ele na cova, o rei e seus nobres selam a porta da cova, e está lá o detalhe, para que a situação não se modificasse. Mas quem são os favorecidos? Aqueles que da fraqueza tiram força. Eu quero rapidamente aprender e extrair daí lições preciosas. A primeira é essa aqui, meu irmão, ó. As pessoas estão te observando. Sempre. O tempo todo.
até quem você não imagina. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. Deixa eu te dizer, é verdade. Entenda, tá? Quando Daniel era um dos 3 supervisores, como é que estava a vida de Daniel, gente? Tranquilíssima. Ele já tinha uma posição, né, de destaque, mas a palavra diz que ele era um dos 3 supervisores. Como é que estava a vida dele? Tranquilíssima. Trabalhando, administrando, cuidando da sua governança, estava tranquilo. No momento em que a palavra diz que ficaram sabendo que o rei estava pensando em alçá-lo para uma outra posição, aí que o problema começou. Por quê? Porque as pessoas estão nos observando o tempo todo. Irmãos, em todas as áreas, tá? Eu lembrava aqui no culto das 7 da manhã, quando o Senhor começou a me abençoar no primeiro emprego, e eu fui convidado para uma posição de liderança, porque as pessoas estão nos observando. Sabe uma das coisas que eu comecei a ouvir de conversinhas? Zoar tá mudado, né, rapaz? É claro que eu estava mudado, gente. Eu entrei na empresa como menor aprendiz, e agora eu estava numa posição de liderança. Sabe quem estava dizendo que eu estava mudado? Aqueles que 10 para as 5 da tarde estavam no pé do relógio do ponto esperando dar 5 horas. Isso acontece muito, né? Eu já fui peão, gente, eu já trabalhei. E eu sei como é. 10 para as 5 da tarde você está com um crachá ali, esperando dar 5 horas. Eu lembro de uma conversa que chegou para mim e disse: ah, está mudado, ele não almoça mais com a gente. É claro. Enquanto 10 para meio-dia já estavam descendo para almoçar, eu estava resolvendo problema. Mas por que esse comentário? Porque as pessoas estão nos observando. Meu irmão, você acha que quando você está com aquele carro que só vive dando problema, você leva no mecânico, e leva aqui, leva ali, resolve aqui, troca aí daqui a pouco você e sua família decidem: olha, a gente vai trocar de carro, a gente vai ter um carro novo. Será que todo mundo da tua família, quando você chegar para a festa de final de ano, oh, que maravilha, é assim? Entendam, a vida de Daniel estava tudo bem enquanto ele era um dos 3, estava tranquila. Ele era administrador igual os outros 3. Quando a palavra diz que o rei estava pensando, isso se tornou notório, gente. As pessoas ficaram sabendo que o rei estava pensando em alçá-lo a uma posição, pronto. Aí começou o problema. Eu vou te dizer algo na autoridade do nome de Jesus. Não seja infantil. Não ache que todo mundo vai torcer quando Deus começar a te abençoar e te prosperar. Não é assim. Nem todo mundo vai ficar feliz quando você começar a contar milagres de Deus na sua vida. Aliás, deixa eu te dar um conselho precioso. Quanto menos você falar sobre o que Deus está fazendo na tua vida, melhor. Pastor, não é bom testemunho? Deixa eu te dizer, testemunho é o que as pessoas veem, não o que a gente fala. As pessoas vão ver o Senhor nos abençoando. A palavra do Senhor diz que quando Davi derrota Golias, quem era Davi? Eu falei sobre isso aqui domingo passado, né? Davi era aquele que já há tempos tocava a harpa para Saul de lado do trono dele. Quando ele ficava endemoniado, chamavam Davi, Davi tocava a harpa. A palavra diz que quando ele está correndo para enfrentar Golias, Saul pergunta: Abner, quem é esse menino? Ou seja, para Saul, gente, era um desconhecido. Mas a palavra diz que quando ele voltou da batalha que venceu Golias, as mulheres saíram pelas ruas da cidade dizendo o quê? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Aí o problema na vida de Davi começou. Ele teve que tirar a família de Israel, ele teve que tirar seu pai, sua mãe, seus irmãos, fugir, se esconder na terra dos seus inimigos, os filisteus. Os filisteus deram para ele a cidade de Ziglag, e ele tinha que prestar serviços militares. Por quê, gente? Porque começaram a olhar para Davi percebendo, tem um favor de Deus sobre ele. Nós precisamos ter essa maturidade, de entender, irmãos, que estamos sendo observados todo o tempo. Quanto menos a gente falar das nossas conquistas, quanto menos a gente falar do nosso casamento. Aliás, deixa eu dar um conselho precioso para você, meu irmão, minha irmã. Quanto menos você falar
do seu casamento, dos seus problemas íntimos, porque todo casal, meu irmão, tem dificuldade. De vez em quando a Dani vem aqui e diz assim, olha, a gente briga, e a gente briga mesmo. Por quê? Porque a gente é igual a você. Tem dia que você está mal-humorado, lá em casa tem dia que eu estou mal-humorado. Tem dia que tem TPM lá em casa, também, na sua casa também tem. Então entenda, nós somos casais comuns. Agora, por que eu vou estar trazendo essas coisas que é de foro íntimo para o público? E sabe o problema, irmãos, que nós temos hoje? Isso aqui, ó. Impressionante como as pessoas se expõem. E isso atrai, entenda, esse olhar, essa nuvem de testemunhas, né? Esse olhar. Estava tudo bem na vida de Daniel. Quando souberam que Deus estava querendo favorecê-lo, começou o problema dele. Por quê? Porque nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Essa é a primeira lição. Tá, a palavra diz que então eles manipulam uma lei para que Daniel fosse pego na fé dele, né? No que ele acreditava. E então o rei faz o decreto, assina o decreto, e a palavra diz, isso é demais, gente. A palavra diz que quando Daniel fica sabendo que havia um decreto que vigoraria por 30 dias, que ninguém podia pedir nada, nenhuma divindade, somente a um imperador, o que Daniel faz, gente? A palavra diz, Daniel vai para casa, abre a janela que dá para Jerusalém e vai orar. Por quê? Porque era isso que ele fazia. Sabe quem são os favorecidos, irmãos? Os favorecidos são isso aqui. Gente resoluta. Gente resoluta. Quando você vai buscar o significado de resoluta, eu gosto de tantos conceitos que eu vi no dicionário, eu gosto disso aqui. Gente resoluta é gente resolvida. Gente resolvida não pauta a sua vida pelo que os outros estão pensando. Gente resolvida não decide nada pensando nos outros. Ô, irmãos, tem pessoas que vão trocar de carro e estão pensando no primo ou no irmão ou na irmã. Vai decidir onde os filhos vão estudar, não estão pensando no bem-estar do filho e da filha. Estão pensando onde aquela pessoa da sua família colocou. Gente resolvida não, gente resolvida que é resoluta, não importa o movimento, olhe bem para mim, não importa o movimento que está acontecendo na parte periférica da sua vida, você segue propósito. Você segue propósito. Sabe o oposto de gente resoluta, gente? Tem pessoas, irmãos, que até a roupa que veste, a pessoa não se veste para se sentir bem, se veste para alguém lhe ver. Isso não é gente resolvida. Eu não sei porque eu estou levando a palavra nesse sentido, mas entenda. Deus quer você alguém como Daniel. Fizeram um decreto, eu vou continuar fazendo o que eu sei que Deus quer que eu faça. Eu sou resolvido. Mas e se tiver consequência? Não importa. Eu sou resoluto, Deus me chamou para isso. Eu dizia isso nos cultos, ou no culto das 7 da manhã. O nascimento da comunidade Farol, irmãos. Se eu parasse para justificar, ou para dar explicação sobre as decisões que nós estávamos tomando, não teria dado nenhum passo. E aliás, tem pessoas que estão aqui nessa manhã, que você ainda não acelerou o processo de Deus na sua vida, porque você está se preocupando demais em dar explicações para as pessoas. Lembra de Davi? Falei sobre isso aqui domingo passado, né? Davi chega no campo de batalha, foi levar comida para Eliabe e para os irmãos. E quando Eliabe vê Davi conversando com o soldado, o que é que Eliabe chama Davi, gente? Seu presunçoso. Eu sei que você veio para aqui só para ver a batalha. Gente, naquela época, irmão mais velho era uma moral para os irmãos mais novos. Entendam que quando o pai ia abençoar a família, ele não abençoava todos os filhos. Ele abençoava o primogênito, e o primogênito abençoava os outros. A herança não era para toda a família, a herança vinha para o próximo patriarca. E esse patriarca abençoava seus irmãos. Imagina Davi ouvindo isso do seu irmão. Você é um presunçoso. Eu gosto demais, porque Davi era o quê, gente?
Davi era resolvido, Davi era resoluto, igual Daniel. Quando a palavra diz que Eliabe diz para ele, você é um presunçoso, o que é que ele diz para Eliabe? Eu não posso nem conversar. E faz o quê? O que eu e você precisamos fazer, de vez em quando. Isso não é arrogância não, tá, meu irmão? Isso é entender que Deus tem um propósito na sua vida e você não pode perder tempo. A palavra diz que Davi simplesmente vira as costas para o seu irmão e vai fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Diz para ele, olha, eu não posso nem conversar. E a palavra diz que ele faz o quê? Vira as costas para Eliabe e vai cuidar do que ele tinha que fazer. O que é que ele tinha que fazer, gente? Só derrubar um gigante. Era o que ele tinha que fazer. Gente resoluta age assim. Primeiro tempo de nascimento da comunidade, meu irmão, que aparecia de gente perguntando, e isso, pastor, e aquilo, e por quê? E desde o começo Deus já tinha colocado algo resolvido no nosso coração. E eu entendia que eu não podia perder tempo. Sabe Neemias? Quando aqueles três lá, Gesem, Sambalat e Tobias, disse para ele, Neemias, vem cá que a gente precisa dar uma conversa. O que Neemias diz? Estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer para conversar. Gente resoluta é assim. No nome de Jesus. O plano que você tem, que Deus te deu para a tua vida, ainda esse ano 2024. Entenda, tem 6 meses ainda pela frente. Tem muita coisa para acontecer. Pare para pensar agora, será que você não está perdendo muito tempo para explicar para a gente até da sua família? Estou falando de marido e mulher não, tá gente? Porque decisão para uma família de marido e mulher nem pode acontecer se esse marido e essa esposa não estiver junto nisso. Estou falando sobre parente, né? Porque quando a palavra diz, ó, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, agora essa é a sua família. Vou te dizer com muito temor, mas na autoridade do Espírito Santo. Depois que você se casa, eu vou dizer um recado aqui para os jovens. Depois que você se casa, você vai continuar honrando sua mãe, honrando seu pai. Eles vão continuar muito importantes na sua vida. Mas a ordem de Deus e o princípio é, agora são vocês dois. Pai e mãe se torna, sabe o quê? Parente. Pastor, não aceita essa palavra. Então vai ler a Bíblia. Porque a primeira ordem de Deus, quando ele chama Abraão, é o quê? Abraão, agora a minha conversa é com você e com Sara. Você vai fazer o seguinte, meu filho, eu tenho um plano para você. Você vai sair de perto do teu pai e chama o quê, gente? De parentela. Eu sei que eu posso estar falando isso e muitos pais podem estar com o coração assim meio... Mas meu irmão, minha irmã, entenda, é um princípio de bênção. Porque todo pai, toda mãe que quer abençoar, entenderá isso e sempre vai abençoar os seus filhos, dependendo deles estarem perto ou não. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, irmãos, nós queremos crescer e ser abençoado e nós estamos amarrando demais o nosso crescimento, porque a gente quer dar muita explicação. Mas eu vou reforçar esse recado, filho e filha, não rejeite a bênção do seu pai e da sua mãe, mas depois que vocês casarem, é vocês dois. Assim é um princípio do Senhor, esse é um princípio de Deus. Gente resolvida, meu irmão, não perde muito tempo, não perde muito tempo dando explicação. A comunidade Farol, ela avançou exatamente porque desde o princípio, esse foi meu acordo com os pastores. Quando vinha com algumas conversas, gente, eu não tenho tempo não para isso, não tenho tempo para falar sobre isso não. Por quê? Porque tem gente para eu discipular, tem ministério para nascer, tem família para ser restaurada. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Você está cumprindo o seu propósito? Não perca tempo. Não perca tempo. Pessoas resolutas são favorecidas por Deus. Vamos encerrar? A palavra diz que não teve jeito, né? O rei precisou jogar Daniel na cova. É muito interessante isso, né? A gente vive algo no Brasil, né? Imagina, gente, nós estamos falando de um déspota, tá? Nós estamos falando de um imperador sanguinário. Mas a palavra diz que esse cara respeitava a lei. No Brasil, hoje a lei, ela é de acordo com o favor do cliente. Olha que coisa, nós estamos falando de milhares de anos atrás. O rei até quis, ele quis mudar a lei. Os seus auxiliares disseram, ó, o senhor não pode não.
O rei não está acima da lei, não. A palavra diz que até o pôr do sol o rei quis manipular a lei para defender Daniel. O Senhor não está acima da lei. No Brasil isso é muito relativo hoje, né? Que lição a gente tira, né? O rei não pôde tirar Daniel da lei. Daniel foi colocado na cova dos leões. Uma pedra foi colocada na entrada da cova. O rei pegou o anel selo dele e gravou ali. Vieram os nobres, gravaram também. O rei, antes de ir embora, diz o que para Daniel? Vamos ler para a gente encerrar? Versículo 16. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você continuamente serve, o livre. Taparam a cova com uma pedra, o rei selou com seu próprio anel selo, com os anéis de seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Aí o rei não dormiu de noite. A palavra diz que o rei perdeu o sono. O rei não conseguiu dormir. Noite em claro. A palavra diz que no primeiro momento da manhã, ao alvorecer, versículo 19, logo ao alvorecer o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel, servo do Deus vivo. É assim que Ricardo sempre fala comigo, né, Rick? Ei, pastor, servo do Deus vivo. É tão bom ser chamado assim, gente. Porque quem é servo do Deus vivo tem livramento de Deus na sua vida. Olha que coisa, até quem não conhecia o Senhor tinha convicção que Deus estava na vida de Daniel. Sabe como é o nome disso aqui, meu irmão? Olha bem para mim, minha irmã. O nome disso aqui é testemunho. Ouça, tem coisa que Deus vai fazer os outros testemunharem no nosso lugar. Não foi Daniel que precisou dizer: olha, vocês vão ver o Deus que tem na minha vida. Foi o rei que disse: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus que continuamente você serve, te livrou. Acho que Daniel estava saindo, né, gente? Acho que tinha colocado o leão de travesseira. Imagina, dormiu lá na barriga do leão. E Deus segurando ali a boca do leão, dizendo: você não vai comer nada. Eu vou preparar uma refeição para você, já já, mas não é essa não. Que coisa, né? Deus não deixa ninguém no prejuízo, né? Daniel está lá, deve ter, quando o rei gritou, Daniel deve estar, né, limpando os olhos. E o que é que ele disse para o rei? Ô rei, o meu Deus, esse Deus que o Senhor está testemunhando aí, ele tapou a boca dos leões, porque ele viu que contra o Senhor eu não fiz nada de errado. Oh, irmãos, é tão bom estar no lugar resoluto de paz. É tão bom estar no lugar resoluto de paz com Deus. Daniel não quis se explicar, ele só disse para o rei: o meu Deus tapou a boca dos leões porque ele viu que contra o Senhor não fiz nada. Eu estou resolvido em relação a esse assunto. Em nome de Jesus, qual é o assunto da tua vida que você pode dizer para Deus nessa manhã? Meu Deus, em relação a esse assunto aqui, eu estou resolvido. O Senhor, Ele vai lutar por você. O Senhor, Ele vai te honrar. Se você estiver em paz com o teu Criador, Ele vai tapar a boca dos leões e vai deixar você só desfrutar do favor dEle. Porque esses são os favorecidos, né? Daniel diz para o rei: o Senhor tapou a boca dos leões, porque contra ti, ó rei, eu não fiz nada, eu estou resoluto disso. Aí o rei manda abrir, né, a cova. Daniel sai de lá, sem nenhum arranhão. Gente, sinceramente, eu fico tentando imaginar os leões nesse momento.
Tipo assim, por que a gente não... Aquele ossinho da perna ali, por que a gente não... E o anjo de Deus, fica aí quietinho que já eu mando a comida de vocês. E Deus mandou, né? Você sabe que Deus mandou, né? Daniel é tirado e assim que Daniel sai, olha o que a palavra diz. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente. À vista de Deus, também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Porque é assim que Deus nos tira de certas covas. Eu dizia isso no culto das 7 da manhã. Há 3 anos atrás, nascimento da comunidade Farol. Nós estávamos vivendo meio que dentro de uma cova, saindo de uma pandemia, tantos problemas. Quando o Senhor nos tira de certas covas, Ele nos tira para acontecer isso aqui, para nos honrar. Não tinha nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas famílias e seus filhos. Não tem nada a comemorar aqui, né, gente? Entendemos que isso aqui era um tempo terrível, onde os imperadores, eles faziam o que dava na telha, infelizmente, né? Sobrava até para a família. Mas essa cova aqui não era para eles, era para Daniel. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Os leões que passaram a noite sem comer. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Você pode dizer glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Quem são os favorecidos? Aqueles que prosperam para glorificar o nome do Senhor. Eu quero reiterar e reforçar isso, aquilo que a Dani falou. O que Deus faz nesse lugar é para a glória dEle, é só para louvor dEle, para adoração do seu nome. Não tem nada para homem, não tem nada para nome de igreja, isso é para glorificar o nome do Senhor. Foi assim que Deus fez na vida de Daniel. Decreto do rei para todas as nações que o império Medo-Persa tinha domínio: honrem o Deus desse homem, pois o Deus desse homem o favoreceu. Por quê, gente? Por isso aqui, quem são os favorecidos? Aqueles que saem da cova para o lugar de honra. É assim. Eu estou ministrando nessa manhã para você que já deve ter vivido algumas covas na sua vida. Para alguns aqui foi uma enfermidade que você enfrentou. Para outros foi sair de uma família completamente destruída e disfuncional. Para outros aqui foi o término de um casamento. Para outros aqui foi uma enfermidade que você mesmo enfrentou. Quando o Senhor nos tira desses lugares que nós podemos chamar de covas, é para nos honrar. Para nos honrar. Não é isso, Renato? É isso, Marisa. Esses dias aqui na frente do altar, Renato dizia: pastor, ore por nós, porque a gente está indo fazer uma viagem. A luta que vocês enfrentaram, sair daquela cova ali, era tipo assim: a vida de vocês agora será completamente disfuncional. O Senhor não deixa ninguém em prejuízo, Ele honra. Ele tira pessoas da cova para honrá-los. Lembrando aqui, Ricardo, quando você ia me visitar na UTI, aquilo era uma cova. Há 18 anos atrás, eu estava saindo de dentro de uma cova. E como diz a palavra de Deus, a palavra diz que quando Daniel foi colocado na cova, o selo
do anel do rei e dos seus nobres, estavam dizendo o seguinte: essa situação não pode ser mais modificada. Quem tem a última palavra na nossa vida é o nosso Deus, meu irmão. Quem tem a última palavra na tua vida é o Senhor. Há 18 anos os médicos estavam dizendo que para eu sobreviver tinha que amputar os meus 2 braços e minhas 2 pernas. Tem gente que até se cansa aí de tanto que o pastor anda para lá e para cá. E eu gosto de andar, vocês viram, né? Deus me deixou com 2 pernas, gente. Era para eu estar com perna amputada. Ninguém vai dizer para mim, para você: olha, tá assim, não vai ser modificado. A palavra diz que o Senhor tirou Daniel daquela cova, o honrando, para que todos os povos e línguas daquela época pudessem ouvir o Deus desse homem aqui. Ele foi o Deus que o livrou, e Ele está projetando, e a palavra diz que a partir daquele momento Daniel só fez prosperar. Prosperar, entenda isso. Ninguém vai definir na tua vida o que só Deus pode definir. Você pode dizer amém? Quantas pessoas que quando estavam fechando o contrato, saindo de uma empresa, terminando o contrato, alguém te disse: olha, é isso aí. Você olhou e disse assim: meu Deus, e agora? Aquilo não era definitivo. Porque a cova não é definitiva. O que é definitivo é o propósito de Deus para a tua vida. Diga glória a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: o que é definitivo é a honra de Deus para a tua vida. Diga para a pessoa do seu lado: o que é definitivo é o propósito de Deus para a tua vida. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Fique em pé no seu lugar. Isso é definitivo. Definitivo é um propósito de Deus para mim e para a sua vida. Eu creio nisso, meu Deus. O Senhor enviou o seu único filho. A cruz parecia definitivo para Jesus. A cruz não segurou. Definitivo é o propósito de Deus para a nossa vida. Segure na sua mão o corpo de Cristo. E enquanto nós cantamos, você vai se preparar para esse momento tão especial. Enquanto nós louvamos, você vai se preparar para esse momento que, creia, é um tempo de Deus para você. Eu creio nisso, meu Deus. Eu creio nisso que nós estamos cantando. Eu creio que foi a cruz do Senhor Jesus quem definiu o nosso futuro. Ah, como eu creio nisso. Levante a sua voz e declare isso, enquanto nos preparamos para esse momento tão santo e sublime, da Santa Ceia do Senhor. Eu creio, meu Deus. Declare isso. Teu perdão me alcançou. Nunca, o mundo nunca vai conhecer. No altar de adoração, seja sempre exaltado. É Ele quem define o seu futuro. É Ele quem define a sua história. Oh, eu creio nisso, meu Deus. Morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si. Cante isso com convicção. Levou sobre si toda a minha culpa. Levou sobre si todo o meu pecado. Levou sobre si todos os meus erros, todas as minhas falhas. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Levou sobre si pecado e dor. Bendito é o nome do Senhor. Ele venceu a morte. A morte não foi definitiva para Jesus. Te adoramos, meu Deus. Celebramos a vida de Jesus em nós. No altar de adoração, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus.
adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, Deixou a sua glória, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Sim, tu és Jesus, o Filho de Deus. Seja exaltado. Levanta bem alta as suas mãos. Engrandecido. Teu nome é santo. Poderoso és. E não há nada. A cruz me libertou. A cruz nos libertou de todo pecado. A cruz nos libertou de toda culpa. A cruz me libertou. Levante bem alto o corpo e o sangue de Cristo e declare no altar. No altar de adoração, Seja exaltado, meu Deus. seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. segure na sua mão o corpo de Cristo, levante-o na sua mão, faça um pedido especial ao Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, após a ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero consagrar a Ti neste momento, Pai, o pão e o vinho, símbolos, elementos que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue, sangue de uma nova e eterna aliança, sangue que nos purifica de todo pecado. Reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos de todos os nossos pecados e temos a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. É pela graça, não por mérito, é graça, é o favor não merecido, e te louvamos por isso. Obrigado, meu Deus, por tudo, te agradecemos, no nome de Jesus. Tome na sua mão o corpo de Cristo, agradeça ao Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Agradeça ao Pai. Faça um voto com o Senhor nesta manhã, com o coração resoluto, com a alma resolvida. Faça um voto. Faça um voto com o Senhor. Graças a Deus. Comamos o corpo de Cristo. Você que comeu do corpo de Cristo, agora você pode beber o sangue de Cristo. Isto que simboliza o sangue de Cristo. Faça isso agora. No altar de adoração, seja sempre exaltado.
adoração. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, Deixou a sua glória, deixou a sua glória morreu em meu lugar. no lugar. Jesus, Filho de Deus, Sim, tu és Jesus, o Filho de Deus. Jesus, Filho. Oh, seja exaltado, declare isso. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é. E não há nada que nos separe do amor de Cristo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Bendito é o teu nome, meu Deus. Você pode levantar as suas mãos bem alto e declarar no altar de adoração: seja sempre exaltado. Exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo te tocar nessa manhã. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Obrigado, meu Deus, por essa manhã tão especial. Sim, sim, meu Deus, obrigado pelo teu Espírito. Vem sobre nós, Espírito Santo do Senhor. Obrigado pelo teu Espírito, Pai. Traga alegria ao nosso coração. Traga paz à nossa alma. Sim, tu és Jesus, o Filho de Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de toda exaltação. Somente Ele é digno. Abençoa quem está perto de você. Se alguém da tua família, dá um cheiro, dá um abraço. Ministra a bênção do Senhor. Marido, abençoa a esposa. Esposa, abençoa o marido. Pai, abençoe os filhos. Bendito é o nome do Senhor, para sempre exaltado. Amém. Amém. Vamos para casa na bênção. Desfrute dessa paz do Espírito Santo em todo o tempo na sua vida. No nome de Jesus, desfrute do Espírito Santo em todo o tempo. É Ele quem te favorece. Nenhuma arma forjada contra você, contra a sua família vai prosperar. Nenhuma condição que foi estabelecida não poderá ser mudada. Vai ser mudada no nome de Jesus. Vai ser mudada porque é ordem de Deus. Ele é quem dá a última palavra, amém? Vamos para casa na bênção. Rodrigo, Moema, Deus abençoe vocês. Espírito Santo continue conduzindo vocês, protegendo você, sua família, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, te agradecemos, te louvamos, Espírito Santo. Obrigado pelo desfrutar da tua presença nas nossas vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, tu és o nosso amigo, tu és o nosso conselheiro, tu és o nosso ajudador. Só suportamos estar de pé porque é o Senhor quem nos sustenta. Continue sustentando essa tua filha e esse teu filho, meu Deus. Continue sustentando essa família em tudo, de todas as formas. Esse pai, essa mãe, esse marido, essa esposa, continue sustentando. Nós declaramos que só dependemos de Ti, meu Deus. Tão somente de Ti dependemos. Obrigado. Abençoa a semana dos Teus filhos. Abençoa o mês que está apenas começando. Que continuemos desfrutando da Tua graça e do Teu favor. No nome de Jesus. É assim que vamos retornar para os nossos lares. Que o restante do domingo seja abençoado, meu Deus. Que nada, nem ninguém tire a paz e a alegria que está no nosso coração. Foi o Senhor quem colocou. E vamos continuar desfrutando disso. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja, permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe, uma ótima semana, ou em paz. Você é favorecida, você é favorecido. Você que quer se batizar, aqui ó,